Salve pessoal, que fala com vocês, é o Jota. E galera, vamos pro nosso primeiro episódio aí de jogos que realmente mereciam um remake e que seria bem recebido pelo público. Um deles é um jogo um tanto quanto curioso, teve até 3 sequências, mas a terceira sequência foi parar pro PSP. E na verdade essa terceira sequência, ele não faz nem parte do universo desse jogo, mas sim é um spin-off. Tô falando de Parasite Eve, que foi escrito lá em 1995 por Hideaki Sena, que foi consagrado um dos melhores livros lá do Japão de romance e terror e ficção científica. Esse livro rendeu aí um filme, que até hoje eu não assisti, mas eu acho que eu vou ver se eu pego pra assistir esse filme, do Parasite Eve. E também rendeu os 3 jogos, igual eu falei, que 2 se passavam no mesmo universo de Aya, só que o terceiro, ele se passava em outro universo, só que era um spin-off, só que com a mesma personagem, Aya. Por que que esse jogo, pra mim, ele merece de fato um remake? Esse jogo, ele marcou a minha infância, até porque quando eu era lá um molequinho, né? E era um molequinho arteiro, tá bom? Eu esperava o meu irmão ir trabalhar, ligar o videogame dele escondido, só pra jogar o Parasite Eve e jogar provavelmente o Resident Evil, né? Tanto um quanto o 2. Eu sempre fazia isso direto, porque eu fiquei muito apaixonado por aquela franquia naquela época, né? Joguei o primeiro jogo, depois joguei o segundo, tudo escondido do meu irmão, tá? Joguei escondido dele, finalizei os 2 jogos na época, e hoje, quando eu tenho vontade de jogar ele novamente, eu simplesmente baixo um emulador aqui no celular e acabo jogando ali o Parasite Eve de novo. Mas a gente sabe que a Square Enix ela tá passando por uma fase um tanto quanto difícil. Lá em 2019 eles lançaram aí o Vingadores, né? Por causa que o Vingadores Ultimato tava ali no hype, a galera tava curtindo pra caramba, né? As sequências que a Marvel vinha fazendo ali com seus filmes. A Square Enix resolveu lançar o Avengers, né? De começo o jogo ele é até interessante, mas depois ele se torna bem repetitivo, cansativo e os inimigos parecem uma esponja, de tanto você dar porrada ou saco de pancada, né? Você só bate, 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 bate e fica naquilo. Eu falo porque eu tenho esse jogo, ele tem os gráficos bonitos, ele tinha uma proposta muito interessante, porém a Square Enix, ela flopou nessa parte. A única coisa que hoje, de fato, tá salvando a Square Enix são os jogos do Final Fantasy VII, que teve ali o Final Fantasy Rebirth, né? O mais novo Final Fantasy VII ali, né? O remake, e teve o Final Fantasy VII Remake. Porém, se a Square Enix ouvisse mais os fãs e ela fosse nessa vibe igual a Capcom, Bloober Team, entre outros jogos, estão nessa vibe de remake, até que vale a pena a gente jogar outros remakes, né? Eu, particularmente, eu não ligo para alguns remakes que possam vir. O problema é que as empresas, elas acabam lançando remakes sem sentido nenhum. Às vezes algum remaster de um jogo que foi lançado há 4 anos atrás, né, senhora Naughty Dogs, né? A Naughty Dogs, e temos aí o Days Gone, né, remasterizado, que joguei a versão dele normal, mas mesmo a versão normal dele tava muito bonito no PlayStation 5. Enfim, esse não é um assunto para agora, tá? Fato aí, a gente tá falando do Parasite Eve, né? Ele merecia, de fato, um remake, né? Um remake digno que possa trazer de volta aquelas raízes dos jogos dos anos 90, né? Porque ele foi lançado em 98, depois veio a sequência dele do Parasite Eve 2, que veio lá em 1999, que aliás fez muito sucesso. E como eu disse anteriormente, veio o terceiro jogo, só que é apenas um spin-off.